hora de acertar as contas com a Receita Federal está chegando. A partir de segunda-feira, dia 17, começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Este ano, a Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações. E vamos saber mais sobre prazos e novidades com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Supervisor, bem-vindo. Boa noite, gente. Bom, vamos começar perguntando quem está obrigado a fazer a declaração. Então, anualmente a Receita Federal publica uma instrução normativa com as regras do imposto de renda. Ela publicou a instrução normativa 2255 esse ano e lá estabelece quem é que precisa apresentar a declaração. Basicamente, é quem obteve rendimentos tributáveis, que é salário, aluguel, aposentadoria, são rendimentos tributáveis, acima de R$ 30.888, quem recebeu outros rendimentos isentos acima de um determinado valor. Tem uma série de regras. O básico, o que mudou esse ano, né, a obrigatoriedade que apareceu esse ano, é para aquelas pessoas que possuem investimentos no exterior, aplicações financeiras fora do Brasil, ou recebem dividendos, e essas pessoas estão obrigadas a declarar esse ano, e quem, ano passado, atualizou o valor dos bens imóveis, né, para valor presente. Houve no ano passado essa possibilidade, e essas pessoas são os novos obrigados a declarar. Os demais continuam obrigados. Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital, vendeu um apartamento, alguma coisa, ela já estava obrigada e continua. Se a pessoa estava fora do Brasil, estava obrigada e voltou para o Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração. E uma das obrigações que é comum, né, embora não seja para muita gente, é quem possui bens em 31 de dezembro do ano passado acima de R$ 800 mil. Essas pessoas estão obrigadas a apresentar a declaração. Fora disso, não tem nenhuma obrigatoriedade. Então é comum, por exemplo, um médico tem que declarar? Depende, se ele estiver numa dessas situações, tem. Um presidiário tem que declarar? Se tiver numa dessas situações, tem. Um doente, se tiver numa dessas, eu tenho uma avó de não sei quantos anos, ela precisa declarar? Depende, se ela tiver numa desses critérios, sim, se não, não há nenhuma outra obrigatoriedade. Supervisor, agora com as novas tecnologias, muita coisa muda também, né? Quais são as principais novidades desse ano? Então, esse ano, em termos de tecnologia, a gente tem duas maneiras de fazer a declaração do imposto de renda. Uma delas é baixando um programa no computador, que a gente chama até de PGD, o Programa de Gerador de Declarações. Você instala no seu computador aquele programa e faz a declaração ali. E tem uma outra possibilidade, que é fazer ela online. Entrar lá na página da Receita e tem lá a possibilidade, faça aqui sua declaração online. Você clica ali, digita a sua conta Gov.br e faz essa declaração online ali mesmo na tela do computador, sem precisar instalar nada no seu computador. Da mesma maneira, o aplicativo Receita Federal tem dentro dele lá a função Meu Imposto de Renda, onde você pode declarar ali também. Então, a novidade desse ano é que essa aplicação online ela foi reconstruída, ela está mais leve, ela está mais fácil de utilizar, está mais interativa. A gente veio desenvolvendo há uns 3 anos uma nova solução e implantaremos agora esse ano essa nova solução, essa nova forma online. As informações são as mesmas que tem que declarar, apenas a tecnologia mudou, a maneira de como o programa funciona que melhorou. Bom, vamos falar de prazo então. Começa na segunda-feira, dia 17, não é isso? Isso, dia 17. Normalmente a gente começa no dia 15, né, de um mês, mas dia 15 esse ano caiu num sábado. Então a legislação passou para segunda-feira. E terminaria no dia 31 de maio, que também é sábado. Então a legislação não permite, é 30 de maio. Então de 17 de março, às 8 horas da manhã, até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quem não entregar até lá, paga a multa, né? Exatamente. Se a pessoa estava obrigada, ou seja, era um daqueles critérios que tinha lá de obrigatoriedade. Se ela não entregar no prazo e entregar fora do prazo, ela paga a multa. Uma modalidade que vem crescendo muito é a declaração pré-preenchida. Nesse caso, a gente tem uma contribuinte aqui de Brasília que falou com a gente sobre uma dúvida. Vamos ouvir? Vamos lá. Meu nome é Amanda Souza, falo de Brasília. Na declaração pré-preenchida, eu tenho que guardar todos os meus recibos e comprovantes? Sim, Amanda. Tudo que você declarar, você precisa ter como provar que declarou.
né? Lá no passado a gente tinha declaração em papel, alguns aqui talvez lembrem, em que a gente tinha que anexar atrás do papel e grampear todos os recibos. A tecnologia mudou, mas a obrigação de possuir os comprovantes do que você está declarando continua. Então, quando a declaração pré-preenchida coloca para você as informações, o que você tem que fazer é olhar os seus comprovantes e ver. Essa informação que está na pré-preenchida, eu tenho como comprovar? Se tem, deixa ela lá. Se não tem, é melhor tirar da declaração pré-preenchida. Se você olha os seus comprovantes e vê um papelzinho lá que tem uma despesa que não está na declaração pré-preenchida, é bom você incluir. Ou seja, você tem que entregar a declaração com todas as informações que você possa comprovar. Porque se houver algum problema, vão perguntar para você, cadê o recibo disso aqui? Onde é que está esse documento desse carro? Onde é que está essa informação? E aí você não vai poder dizer, estava na pré-preenchida. Não, você precisa comprovar tudo aquilo que está declarando. E agora um assunto que interessa muita gente, a restituição. A gente sabe que alguns grupos têm prioridade para receber. E uma ouvinte nossa também tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir. Eu me chamo Ilvanice da Silva Santos, sou aposentada aqui da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. A partir de quando a Receita começa a fazer a restituição? Se eu fizer logo a minha declaração, eu serei liberada nos primeiros lotes? Então, a Receita ela recebe milhões de declarações solicitando restituição do imposto de renda. Para pagar as restituições são pagas em lotes mensais. O primeiro lote é 30 de maio, depois o final de junho, julho, agosto, até o último, que é em setembro. Mas como é que a Receita escolhe quem vai receber primeiro? A lei determina que algum grupo de pessoas tenha prioridade. Por exemplo, os idosos acima de 80 anos têm prioridade máxima. Então, os primeiros que vão entrar na fila, independente da data que entreguem a declaração, são os acima de 80 anos. Quando a gente conseguir pagar todo mundo acima de 80 anos, a gente vai para o segundo critério de prioridade, que é quem é maior de 60, é portador de moléstia grave ou tem alguma deficiência física. Então, aí esses entram em segundo lugar. Depois que a gente conseguiu pagar esse pessoal todo, vem o terceiro critério de prioridade que a lei determina, que é os professores, aquelas pessoas cuja principal fonte pagadora seja o magistério, elas têm essa prioridade também por lei. E a partir daí, são aquelas pessoas que optaram utilizar a pré-preenchida ou assinalaram a intenção de receber por chave Pix. Então, essas ganham uma prioridade. Então, para o ouvinte, eu aconselho, se ela não tiver em nenhum desses grupos prioritários, não for maior de 80, maior de 60, professora, ela disse que é aposentada, né? O ideal é que faça a declaração utilizando a pré-preenchida e assinale o desejo de receber restituição por Pix, porque ela passa na frente das outras pessoas que não têm isso, das outras pessoas normais. As outras pessoas seguem uma ordem de data de entrega da declaração. Tá ótimo. Dúvidas, você pode tirar no aplicativo da Receita Federal ou no site gov.br/Receita Federal, né? Nós conversamos com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês. Olá, eu sou Manuel Guimarães e você está ouvindo o Boletim MEC. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Seleções para a Educação, está com inscrições abertas até 31 de março. O MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai garantir a construção de 500 novas creches e pré-escolas de educação infantil e a compra de 1.000 novos ônibus do programa Caminhos da Escola. Serão investidos 2 bilhões e 300 milhões de reais, como detalha o ministro da Educação, Camilo Santana. Temos mais uma etapa de seleções e nessa etapa nós teremos creches e pré-escolas, que vai beneficiar aí crianças de 0 a 5 anos. O presidente Lula quer focar fortemente para que a gente possa garantir que todas as crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, estejam todas elas em creches nos municípios brasileiros. Esse é o compromisso do Plano Nacional de Educação. As capitais do Distrito Federal poderão enviar até 10 propostas para a construção de novas creches e pré-escolas por município. As demais cidades podem enviar uma proposta cada. Para a compra de ônibus, cada município poderá solicitar um veículo com prioridade para a zona rural.
É possível encaminhar pedidos para as duas opções. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o portal www.gov.br/MEC. Minuto Ciência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico realizaram nesta quarta-feira a cerimônia de entrega do primeiro Prêmio Mulheres e Ciência. O ato ocorreu em Brasília com a presença da ministra do MCTI, Luciana Santos, do presidente do CNPq, Ricardo Galvão, entre outras autoridades. 6 mulheres e 3 instituições científicas foram premiadas, reconhecendo a atuação feminina na ciência. A iniciativa premia a excelência científica e tecnológica, com foco na aplicação do conhecimento em diferentes áreas, além de promover a diversidade, a pluralidade e a equidade de gênero no ambiente científico. Com investimento de cerca de R$500 mil, a premiação é fruto da parceria entre o MCTI, CNPq, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Na solenidade, a ministra Luciana Santos enfatizou que o Brasil avança quando a ciência é plural e acessível. Hoje reafirmamos esse compromisso com a mudança estrutural que precisa serem feitas. Por exemplo, desde 2023, que nós fizemos, através de uma portaria, mudanças no CNPq para as mulheres que são mães, ou que engravidam, ou que optam pela adoção e vão, portanto, não ter nenhum tipo de empecilho ou diminuir seus pontos ou seu tempo para a apresentação dos seus trabalhos em função dessa opção. Nós precisamos garantir, portanto, que esse talento, que a dedicação, a inovação das mulheres sejam reconhecidas, valorizadas e incentivadas. O Brasil avança quando sua ciência é plural, diversa e acessível a todos e todas. O Prêmio Mulheres e Ciência recebeu 1.134 propostas. As vencedoras foram, na categoria Estímulo, Mariana Sá, do Instituto Nacional de Câncer na área de Ciências da Vida. Patrícia Endo, da Universidade de Pernambuco, nas Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. E Marina Amorim, da Fundação João Pinheiro, nas Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Na categoria Trajetória, as premiadas foram Camila Ribas, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Ciências da Vida. Mariângela da Cunha, da Embrapa, nas Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. E Débora Rodrigues, da Universidade de Brasília, em Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Já na categoria Mérito Institucional, as premiadas foram a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. As mulheres são maioria na população brasileira, mas ainda estão subrepresentadas em postos de liderança e em áreas de destaque, como a política e as ciências. Para reconhecer a trajetória de mulheres cientistas e mostrar que a ciência é sim lugar de mulher, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação criou o primeiro Prêmio Mulheres e Ciência. Para a ministra da pasta, Luciana Santos, é preciso incentivar não só a inclusão, mas também a permanência das mulheres nas carreiras científicas. Nós ocupamos quase 60% das bolsas de iniciação científica. O grande desafio da gente é a permanência e depois a ascensão. Já na bolsa de produtividade há um afunilamento para 35%, o que revela que no meio do caminho aconteceu as susceptibilidades da condição feminina, pelo cuidado com os idosos, com os filhos, e a gente já tem feito várias políticas públicas para estimular a permanência das mulheres. O CNPq modificou, por exemplo, as pontuações em relação ao tempo toda vez que uma jovem cientista quer ser mãe. 6 mulheres e 3 instituições científicas receberam o prêmio. Uma delas foi a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria. Ela estuda bioinsumos e tem incentivado o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. A pesquisadora lembra que foram muitos desafios ao longo desses 40 anos de estudo. Então, há 40 anos eu trabalho com biológicos substituindo fertilizantes.
fertilizantes químicos na agricultura. Há 40 anos isso era visto com muito preconceito. Todo mundo falava que só podia usar químicos, mas isso mostra, como eu ganhei na trajetória, prêmio pela trajetória científica, mostra como a persistência na ciência, naquilo que você acredita, obter muitos dados. Hoje nós somos líderes mundiais no uso de biológicos na agricultura. Isso contribui muito para a mitigação de gases de efeito estufa, fora a economia para o país e para o agricultor. A premiação é feita em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, com o Ministério das Mulheres e com organismos internacionais. A coordenadora geral de Cooperação Nacional do CNPq, Lisandra Santos, destacou que iniciativas como esta incentivam uma nova geração de mulheres e meninas. Porque as jovens, elas vão se identificar, elas vão reconhecer essas cientistas e vão ter justamente esse estímulo, para continuarem as suas carreiras, e se desenvolverem enquanto pesquisadoras e cientistas. O primeiro prêmio Mulheres e Ciência contou com investimento de R$500 mil. Foram 3 categorias que receberam 1.130 propostas. Reportagem Graciele Bittencourt. Eleita presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, em dezembro de 2024, a ministra Maria Elizabeth Rocha, de 65 anos, tomou posse nesta quarta-feira, 12 de março. É a primeira vez em 217 anos de história que o órgão elegeu uma mulher como presidente da corte. Maria Elizabeth é a única magistrada entre os 15 integrantes civis e militares do tribunal e possui uma longa trajetória na Justiça Militar. Antes de assumir a magistratura no STM, foi procuradora federal, tendo atuado em diversos órgãos, incluindo o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maria Elizabeth nasceu em 29 de janeiro de 1960. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e fez pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade Clássica de Lisboa. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. O Brasil encerrou o ano passado com 28.847 empresas exportadoras, 1,1% a mais do que no ano anterior. Juntas, movimentaram mais de 337 bilhões de dólares em exportações. A maior parte delas, cerca de 60%, são médias e grandes empresas. As micro e pequenas empresas respondem por cerca de 40% das empresas exportadoras do país e movimentaram aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de dólares em 2024. É o caso da empresa de chocolates de Rogério Galvão Camei, que vende para mais de 10 países e fatura cerca de R$85 mil por mês. Ele conta que quer aumentar a participação das exportações no faturamento da empresa. Aqui no Brasil a gente consegue bastante volume com o nosso produto, mas a gente quer garantir um valor um pouco mais alto também acessando os mercados externos. Hoje a exportação tem significado aí em torno entre 5% a 10%, a gente gostaria muito de levar isso para 30% pelo menos até o final do ano. Para estimular a inserção de empresas brasileiras no comércio exterior, especialmente as de pequeno porte, o governo desenvolveu programas como o Acredita Exportação, aprovado por unanimidade na Câmara este ano. Uma das medidas é devolver o equivalente a 3% das receitas de exportação e facilitar a tomada de empréstimos. Outra iniciativa é o Exporta Mais Brasil, criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A ideia é colocar frente a frente compradores internacionais com empreendedores brasileiros, além de atuar no fortalecimento de setores produtivos locais, como destacou o presidente da agência, Jorge Viana. O Brasil cada vez mais se firma como um país exportador. O trabalho nosso é cada vez mais incentivar que MEIs, microempresas, pequenos negócios consigam atender o mercado interno e ainda disputar o mercado internacional. O principal destaque em 2024 ficou com a indústria de transformação, que atingiu recorde de aproximadamente 182 bilhões de dólares em exportações, o maior volume desde 1997. As vendas para outros países, segundo Erlon Brandão, diretor de Estatística e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,
atraem mais renda e empregos para o país. Essas empresas que ingressam no comércio exterior, elas são mais competitivas. Nós temos estudos que mostram aqui que elas têm uma mão de obra mais qualificada, ela emprega mais pessoas com um nível superior, elas pagam salários mais altos, pode pagar até 120% a mais em relação à empresa do mesmo setor que não atua no comércio exterior. A região Sudeste respondeu pela maior parte das empresas exportadoras do Brasil em 2024. Os dados fazem parte de um relatório elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior, divulgado este mês. Reportagem Natália Kozlik. Serão pelo menos 47 milhões de trabalhadores beneficiados. O crédito do trabalhador é a garantia de dinheiro emprestado com menos juros e vale para todos os profissionais do setor privado, inclusive domésticos e rurais com carteira assinada. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, detalhou que para ter acesso ao novo modelo de crédito consignado, basta acessar a carteira de trabalho digital. Simular o valor e escolher as propostas dos bancos com taxas menores e parcelas fixas. O crédito do trabalhador vai estar disponível a partir do dia 21 de março. A garantia vai ser o FGTS. Outra novidade é que empréstimos consignados já contratados poderão ser renegociados com o próprio banco ou transferidos para outra instituição. Atualmente estão ativos cerca de 40 bilhões de reais em contratos consignados, que podem ser refeitos com juros mais baixos, como detalhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. Segundo a medida, em caso de demissão, o desconto será aplicado sobre as verbas rescisórias, de acordo com o limite legal. O trabalhador pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a medida vai beneficiar trabalhadores que não tinham acesso a crédito. A empregada doméstica, o porteiro, o gari, o garçom, tantas profissões que são invisíveis para o mundo do crédito barato. Segundo o presidente Lula, nunca houve no país uma política de crédito como agora, mas o presidente chamou a atenção para a importância da responsabilidade em contratar um empréstimo. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade de viver melhor. Vale a pena se vocês pegarem um empréstimo de forma criteriosa, primeiro sabendo o que vocês vão poder pagar. A servidora pública aposentada Neuza Silva já usou o empréstimo consignado para trocar o carro da família. Para ela, o crédito do trabalhador é uma oportunidade que deve ser bem aproveitada. É uma oportunidade das pessoas estarem pegando um dinheiro reunido para realizar alguns projetos. Quem já tem o consignado ativo pode fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril de 2025. A portabilidade entre os bancos poderá ser realizada a partir de 6 de junho. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 12 de março, uma medida provisória que amplia o acesso ao crédito consignado. Agora, trabalhadores que têm carteira assinada, incluindo empregados domésticos e rurais, além de microempreendedores individuais, os MEIs, poderão contratar o empréstimo com garantia do FGTS. Todo o processo será feito de forma digital, direto pela Carteira de Trabalho Previdência Social digital. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida como instrumento de democratização do acesso ao crédito.
Esse programa que está sendo lançado hoje talvez seja o mais revolucionário no médio prazo de todos esses que eu já citei. São 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juro no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. Com a publicação da medida provisória, o sistema começa a funcionar nos bancos públicos e privados, a partir de 21 de março. Para quem já tem um consignado ativo, será possível fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril. Já a portabilidade entre os bancos estará disponível a partir de 6 de junho. Haddad afirmou que a iniciativa traz um novo momento para o ambiente de crédito e isso significa uma vitória para os trabalhadores. Os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então inicia-se a partir de agora uma curva de aprendizagem. Nós vamos aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando nós domesticarmos esse bicho novo que está nascendo, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás em muito pouco tempo e falar: que dia especial o dia do crédito do trabalhador. Que dia importante esse dia em que o trabalhador na ativa pôde ter o mesmo direito que o servidor público e que o trabalhador aposentado. Parabéns às centrais sindicais, grande vitória do trabalhador brasileiro. De acordo com o presidente Lula, a medida contribuirá para o desenvolvimento da economia, distribuição de renda e entrará para a história da política de crédito e de cuidados. Esse 12 de março de 2025 pode passar para a história como um dia marcante na política de crédito e na política de cuidados com o povo brasileiro. Todos vocês sabem que eu sempre tento utilizar uma máxima para falar de dinheiro. Eu sempre digo que muito dinheiro na mão de poucos continua sendo miséria e que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, distribuição de riqueza e participação do conjunto da sociedade no desenvolvimento do país. Não há nada mais milagroso para uma economia do que o dinheiro circular na mão de todos. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram o menor índice para o mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados cerca de 80 quilômetros quadrados de áreas desmatadas, uma queda superior a 64% em relação ao mesmo período do ano passado. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Em fevereiro de 2025, o estado com maior número de alertas foi o Mato Grosso, com 29 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. O estado do Amazonas ocupa a 4ª posição, com 11 quilômetros quadrados. Para mais informações, acesse o site gov.br/INPE. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Saúde estabeleceu novas diretrizes para a regulação assistencial do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por meio de uma portaria, a pasta determina a obrigatoriedade do envio de informações com solicitações de procedimentos e de serviços especializados para a Rede Nacional de Dados em Saúde. A digitalização dos processos vai permitir um maior controle sobre a demanda dos atendimentos especializados, além de contribuir com a redução do tempo de espera dos pacientes.
A transmissão dos dados vai ser feita por meio de sistemas já utilizados pelo SUS. As secretarias de saúde, que possuem sistemas próprios, devem garantir a compatibilidade com a rede nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O programa Partiu IF vai oferecer reforço escolar para estudantes do 9º ano da rede pública que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa do Ministério da Educação, MEC, visa preparar os alunos para cursos técnicos integrados ao ensino médio. De acordo com a pasta, o cursinho vai oferecer aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027, com investimento total de R$ 463 milhões de reais. Os participantes vão receber uma bolsa de R$ 200 mensais por 8 meses. As inscrições devem ser feitas nos sites das instituições participantes. A seleção inclui análise de documentos e sorteio eletrônico. Segundo o governo federal, o curso tem carga horária de 320 horas, com foco em matemática, língua portuguesa e ciências da natureza, além de apoio psicopedagógico. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério das Cidades autorizou a construção de 569 novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural. A iniciativa deve beneficiar mais de 2.000 pessoas em 14 municípios de 5 estados: Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O programa atende agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais e oferece moradias adaptadas às necessidades do campo. De acordo com o governo federal, desde 2023 já foram selecionadas 75 mil unidades habitacionais na modalidade rural, que é uma ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Acesse mais informações em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma pesquisa sobre o programa Internet Brasil do Ministério das Comunicações revelou que 90% dos beneficiários aprovam a iniciativa. O programa distribui chips gratuitos de internet para alunos da rede pública e já alcança cerca de 160 mil estudantes inscritos no Cadastro Único. A pesquisa, conduzida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, mostrou que 99% dos alunos usam a internet para estudos e tarefas escolares. Além disso, os chips também são utilizados para acessar serviços públicos, realizar ligações e usar aplicativos bancários. De acordo com o governo federal, gestores escolares avaliaram positivamente o programa, destacando sua importância para a inclusão digital. Entre os desafios apontados estão a necessidade de maior suporte às escolas e orientação às famílias sobre o uso do benefício. Segundo o Ministério das Comunicações, atualmente o Internet Brasil atende mais de 1.000 escolas em 287 municípios e segue em expansão. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Irlanda anunciou uma doação de 15 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, ao Fundo Amazônia. O valor vai ser repassado nos próximos 3 anos. O anúncio ocorreu em São Paulo durante encontro entre a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro dos Transportes irlandês, Sean Carney. Com essa contribuição, a Irlanda se torna o 8º país a apoiar financeiramente o fundo, que já recebeu mais de 4 bilhões e meio de reais ao longo de 16 anos. Apenas em 2024, o mecanismo arrecadou cerca de 1 bilhão de reais. O Fundo Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e investe em projetos de combate ao desmatamento e promoção de desenvolvimento sustentável. A adesão da Irlanda também acontece em um ano estratégico para o Brasil, que vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em novembro, em Belém. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Ministério das Comunicações autorizou associações a operar rádios comunitárias em 9 cidades nos estados da Bahia, Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Em locais onde outros meios de comunicação possuem alcance limitado, as rádios comunitárias são frequentemente a única forma de conexão com o restante do país. Além disso, essas estações têm a capacidade de transmitir informações
informações rapidamente em situações de emergência, como desastres naturais e crises de saúde. As emissoras não estão autorizadas a operar imediatamente, apenas com as outorgas emitidas pelo Ministério das Comunicações. Ainda é necessário que o processo passe por duas instâncias, a Casa Civil e o Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O YouTube anunciou que vai bloquear conteúdos sobre sites ilegais de apostas online a partir de 19 de março. A medida vem após denúncias do Ministério do Esporte sobre influenciadores digitais que promovem apostas com promessas de lucro fácil sem alertar os usuários sobre os riscos envolvidos. A nova política proíbe referências a sites e aplicativos de apostas ilegais. O bloqueio abrange URLs, links em imagens ou textos e menções verbais. Conteúdos que prometem devoluções garantidas vão ser removidos mesmo que o site tenha aprovação do Google. A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte identificou uma rede de 53 contas e 25 canais no YouTube que promoviam apostas com falsas promessas de lucro. As transmissões alcançaram mais de 100 mil espectadores. O Ministério encaminhou as denúncias ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. O YouTube informou que a publicidade sobre apostas vai ser vinculada apenas a sites autorizados, hospedados sob domínio bet.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que cria o crédito do trabalhador, linha de empréstimo consignado voltada a trabalhadores da iniciativa privada. A nova modalidade vai permitir a contratação de crédito com juros menores diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, CTPS Digital. A partir de 21 de março, trabalhadores com carteira assinada vão poder autorizar bancos a acessar dados salariais para receber propostas de crédito. As parcelas vão ser descontadas diretamente na folha de pagamento via e-social, reduzindo os custos da operação. O programa inclui trabalhadores domésticos, rurais e empregados de microempreendedor individual MEI que antes não tinham acesso ao consignado privado. Além disso, vai ser possível usar até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia. O governo estima que 19 milhões de trabalhadores possam aderir ao programa, movimentando até 120 bilhões de reais em empréstimos. A iniciativa busca reduzir o superendividamento, permitindo a migração de dívidas com juros elevados para condições mais vantajosas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. 6 mulheres pesquisadoras e 3 instituições científicas receberam nesta semana o Prêmio Mulheres e Ciência, uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O prêmio busca promover a participação de mulheres na ciência, tecnologia e inovação e teve mais de 1.100 inscrições realizadas em todo o Brasil, divididas entre as categorias Estímulo, Trajetória e Mérito Institucional. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em recente entrevista ao programa Bom Dia Ministro, destacou a participação feminina na premiação. Foi R$500 milhão que nós colocamos nesse edital do CNPq. Isso foi lançado o ano passado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e foram 1.134 propostas, para você ver que a turma vai para cima, né? 697 candidatas se inscreveram na categoria Estímulo, que envolvia pesquisadoras com até 45 anos de idade. Na categoria Trajetória, foram 407 inscritas e podiam participar pesquisadoras a partir dos 46 anos. Já na categoria Mérito Institucional, que contempla ações institucionais voltadas à promoção da equidade de gênero, foram 27 inscrições confirmadas. Uma das vencedoras do prêmio, na categoria Trajetória, a professora e pesquisadora Débora Diniz, apresentou um projeto sobre o impacto das políticas de saúde para os direitos das meninas e das mulheres. Para ela, a diversidade de pesquisadores enriquece a ciência e a sociedade como um todo.
Esse é um prêmio que manda uma mensagem sobre a importância das mulheres na ciência, sobre a responsabilidade de mulheres na ciência em formar novas gerações de pesquisadoras mulheres e de que há algo que toda a ciência, toda a sociedade ganha quando nós temos uma maior diversidade de pesquisadores conduzindo a ciência. As mulheres, elas não fazem ciência só sobre mulheres. Elas fazem com mulheres, para mulheres e para todas as pessoas. A pesquisadora Patrícia Takako trabalha na área de computação e venceu na categoria Estímulo. Atualmente, ela desenvolve projetos de pesquisa voltados para a aplicação e avaliação de modelos de inteligência artificial, auxiliando no diagnóstico, prevenção, tratamento e monitoramento de pacientes com doenças tropicais negligenciadas, as DTNs. Patrícia reconhece o prêmio como um importante meio de abrir caminhos e inspirar outras mulheres na ciência. Ter esse prêmio me dá energia, me incentiva, me fortalece a continuar nesses espaços que às vezes são espaços desconfortáveis para mim, mas que hoje eu entendo a minha importância como pesquisadora mulher de estar nesses espaços para que eu possa não só abrir caminhos e inspirar outras meninas e mulheres, mas que eu possa vir de mão dadas com essas meninas e mulheres que querem iniciar suas carreiras ou querem continuar nas suas carreiras acadêmicas. O evento foi promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com o CNPq, o Ministério das Mulheres, o British Council e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. As premiações incluem valores em dinheiro, benefícios e ações de reconhecimento. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Neste momento, nós estamos lançando, ontem o presidente Lula assina a mídia provisória, mas é importante registrar que estará disponível a partir do dia 21, portanto, a partir de sexta-feira. Antes disso, não adianta ir lá no banco, tentar na plataforma, você não terá acesso a esse processo. Estará do dia 21 até o dia 25 de abril disponível na plataforma da sua carteira digital. Se você não tem ainda, baixa o aplicativo da carteira digital no seu tablet, no seu celular, enfim, você pode ali estabelecer esse processo. E vai ser muito importante para quem já está no programa de algum crédito, contratar algum crédito, seja os 3.800.000 que estão no crédito consignado privado, seja as pessoas que têm lá um crédito pessoal, pagando mais de 100% ao ano, que ele poderá renegociar esse também. Então, além de quem não tem, poderá adquirir um crédito barato, especialmente quem já tem crédito pagando muito caro, você poderá trocar por um crédito mais barato. Pode substituir. E a partir do dia 25, você vai poder, inclusive, migrar de banco. Você tem lá o contrato... 25 de abril. Exatamente. Você tem lá um contrato de um empréstimo pessoal, sem garantias, pagando mais de 100% ao ano, na maioria das vezes, você poderá trocar a partir do contrato do consignado, ou seja, crédito ao trabalhador. A presidente do Banco do Brasil trouxe um exemplo de um contrato que ela tem com um trabalhador, ele paga uma mensalidade de R$ 1.600 cada parcela. Não vai mudar o número de parcela, mas nesse novo formato, essa parcela de R$ 1.600 passará para R$ 830. Essa é a magnitude desse produto que o presidente Lula lança ontem, para valer a partir do dia 21. Aqui é importante compreender os mecanismos que as pessoas terão e qual a facilidade que terá para você buscar a menor taxa possível. A ordem, você tem a faixa aí dos privados, como você disse, a ordem de 40%, você tem os créditos sem garantia com mais de 100%, e toda renegociação que o trabalhador tiver, obrigatoriamente a instituição financeira terá que oferecer um valor menor do que ele está pagando hoje. Em primeiro lugar, é isso. Segundo lugar, a plataforma vai funcionar da seguinte forma: você, ao adentrar a plataforma, dizer, olha, eu, Lucas, desejo um empréstimo consignado, né, no crédito trabalhador da ordem, sei lá, R$5.000, para citar um exemplo. A partir disso, você está autorizando que a plataforma
diga a cada instituição financeira qual o teu perfil. Qual a tua remuneração, qual o teu tempo de empresa, qual o teu empregador, qual a solidez do teu empregador. A partir do teu perfil pessoal, ou seja, o perfil de cada um e cada uma, a cada instituição financeira poderá oferecer a menor taxa que ele acha que ele pode oferecer. Só que você não está somente, como é hoje, que você está na relação somente com aquela instituição financeira, a instituição financeira A. Você está ali, todas elas têm o seu perfil e todas elas poderá oferecer em 24 horas uma proposta a você. E você vai, portanto, escolher a instituição que deu a taxa menor. Então, assim, vai ter aqui uma disputa entre elas para poder te conquistar. E a conquista, seguramente, será pela menor taxa que cada um oferecer. Dessa forma, acreditamos que vai reduzir bastante os juros praticados no dia de hoje. É a única forma que a ferramenta mais importante é o processo de competição entre eles para oferecer a menor taxa. Até porque a própria medida provisória traz a obrigatoriedade. Você, ao fazer uma renegociação, você tem que necessariamente, obrigatoriamente, oferecer uma taxa menor do que cobra hoje. A educação financeira, a consciência financeira é muito importante. E nós vamos utilizar a carteira digital para também mandar mensagens de conscientização. Olha, cuidado com o endividamento, cuidado, né, com os golpes, muitas vezes, que se tentam também, né, ludibriar as pessoas para tomar caminhos que não estão nos caminhos oficiais. Então, não vá atrás de qualquer comunicação. Entra aqui, clica aqui nesse link. Você tem a plataforma, ali a tua plataforma da tua carteira digital, essa é a maneira segura, e a tua instituição, eventualmente, sua instituição financeira. Evidente que a gente pede aos bancos também para colaborar nesse processo de educação financeira. Mas banco é um bicho esquisito. Né? Muito cuidado com esse bicho do banco, porque é o seguinte: qual é o negócio do banco? O negócio do banco é oferecer crédito e cobrar juros. Então você tem que ter todo o cuidado. Nunca um banco vai te oferecer facilidade que resolva plenamente o seu problema. Ele quer resolver o problema dele. Ou seja, quanto mais volume ele tiver, melhor para o negócio dele. Né? Então essa é a produção do banco. Então você tem que olhar para a tua situação, em teu benefício, e não ir na conversa muitas vezes, né, glamourosa do gerente do banco que quer lhe oferecer um produto, quer lhe oferecer um crédito, tal. Muito cuidado com isso. Os bancos ficam chateados quando eu falo isso, mas é a mais absoluta verdade. Você que se relaciona com o sistema financeiro sabe bem disso. Então, todo cuidado é muito pouco em relação a isso. Você tem que observar os teus problemas, como resolver o teu problema. Isso é fundamental para que a gente oriente cada trabalhador, cada pai, cada mãe de família, para buscar cuidar da melhor maneira possível. Aproveite em teu favor. Quero dizer o seguinte: esse oferece garantias adicionais do que tem hoje. Cada instituição financeira, quando faz empréstimo, ele busca adquirir alguma garantia de quem está tomando esse crédito. No caso, o que vai ser adicionado do que cada um já tem? Que é o desconto em folha, e sem a necessidade do empregador autorizar. A plataforma vai dar esta garantia, ou seja, o mesmo mecanismo do desconto do fundo de garantia, dos tributos federais que se tem, que é usado, será utilizado também para as parcelas desse crédito tomado por cada trabalhador, por cada trabalhadora. Então isso é uma garantia muito importante aos bancos. Em caso de demissão, que é a tua questão em si, em caso de demissão você tem duas questões importantes. O trabalhador, a trabalhadora, poderá, no caso de demissão, buscar, nós vamos regulamentar, aliás, fazendo um parênteses, porque a lei do consignado lá de 2003 já prevê 10% do fundo e mais a multa do fundo, o trabalhador pode utilizar na quitação, em caso de demissão, para quitar, para não carregar a dívida. Só tem isso hoje na lei. Nós vamos adicionar, nós vamos regulamentar esse processo e vamos adicionar isso à portabilidade. O que é a portabilidade? O trabalhador, ele tomou um empréstimo, ele foi demitido, ele utilizou os 10% do fundo mais a multa, mas não quitou totalmente, sobrou um resíduo. Esse resíduo, ele será encaminhado assim que ele arrumar outro emprego formal, automaticamente ser carregado para o próximo empregador. Isso também é muito importante como garantia para as instituições financeiras que estão oferecendo esse crédito. Isso tudo é que vai
propiciar que os juros baixem do que é hoje. Para alertar cada trabalhador, trabalhadora, cada cidadão, cidadã do nosso país, sempre estar esperto em relação às redes sociais, que é uma ferramenta de comunicação muito importante, mas tomar cuidado com a má-fé de muita gente, né? E com os golpistas. Então, assim, busque sempre os canais oficiais. Quais são os canais oficiais? Você tem a plataforma do social, a tua carteira digital é uma ferramenta importante, é sua, portanto, a partir dali você pode buscar as suas informações e acessar, a partir do aplicativo, acessar essa plataforma para dizer do teu desejo de adquirir um crédito, enfim. E a sua instituição financeira também é outra fonte segura, porque ali não vai ter ali malversação das informações, você vai ter uma informação segura. O que você precisa para buscar ter a menor taxa é na plataforma da tua carteira digital, que ali, se você disse, eu desejo um empréstimo, ali a tua informação vai ser disponibilizada para todas as instituições financeiras e todas elas vão fazer uma oferta a você e você vai escolher a menor oferta. Então esse é o canal mais seguro. Evidente que a partir do dia 25 de abril você poderá fazer diretamente nas plataformas dos bancos, mas aí você poderá, se você for num banco só, você terá a informação só daquela instituição financeira. Na plataforma do E-Social, da tua carteira digital, você dará a tua informação do teu desejo a todas as instituições financeiras, portanto é ali a tua melhor oportunidade de ter o melhor resultado. Nós vamos também, pela carteira digital, buscar dar informação mensal para os trabalhadores, alertar dos problemas, buscar conscientizar, utilizar essa ferramenta importante também para a comunicação. E cuidado, não entre em aventuras que lhe façam mal. Aventura é bom nas férias, né? Então, o endividamento, cuidado com ele e saiba aproveitar, né? Se você está endividado, você tem agora a oportunidade de trocar essa dívida cara por uma mais barata e, portanto, aliviar a tua situação. É como se você fizesse um grande acordo salarial, tivesse aumento real de salário. Se você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata, isso é que o presidente Lula nos cria as condições para propiciar para todo o povo trabalhador brasileiro. Nós temos aqui a obrigação de alertar e de chamar a atenção, não somente da nossa juventude, mas de toda a população brasileira, para sempre se preparar e buscar estar à frente desse processo. É evidente que a velocidade da transformação no mercado de trabalho, ela é veloz, muito rápida, e nós precisamos também ser rápidos nesse processo, e tem uma única ferramenta para isso, é educação, qualidade da educação. Essa é a razão do presidente Lula, liderando aí, estimulando o ministro Camilo Santana, de buscar antecipar esse processo, de buscar a partir dos institutos federais, das universidades federais, da escola pública, período integral de educação no ensino médio, estimular os estados, os municípios também para se preparar para esse processo, oferecer a partir da creche até a universidade condição de acesso à população. O pé de meia vem no sentido também de combater a evasão no ensino médio, especialmente esse pedacinho da formação, ela tem tido muito problema, tem tido muita evasão. Então o pé de meia para evitar esse processo, para garantir a nossa juventude não perder as oportunidades. No Ministério do Trabalho, ele tem feito um processo estimulado os sindicatos, as empresas, as instituições de ensino, não somente, mas as entidades não governamentais, de maneira a se preparar e oferecer à classe trabalhadora, à juventude, aos trabalhador que está lá achando que está seguro no seu emprego, mas uma evolução dessa pode criar um problema de competição com a máquina, portanto ele tem que se preparar para esse novo momento e, portanto, agregar conhecimento. Conhecimento, costumo dizer, nunca sobra, ele pode faltar em algum momento da vida. Então, quanto mais você puder aperfeiçoar no conhecimento, é fundamental. E nós oferecemos um produto para milhões, em condições de milhões de pessoas no Brasil inteiro, tem mais de 1 milhão de pessoas já exercitando, chamada Escola do Trabalhador 4.0, que é educação na formação digital, desde o letramento, do beabá do letramento digital,
até a programação, com várias... você pode aí ter mais de 130 cursos, de forma que você pode aí ter condições de se preparar para este momento. Introdução da inteligência artificial, então você tem toda uma condição aqui. Quem pode aderir a esse processo? Você individualmente, com o teu celular. Você pode aderir. Ao você aderir ao programa, você ganha um pacote Office e a partir daí você pode navegar de todos os canais aí, todas as possibilidades que tem, as oportunidades que se tem. Mais de 130 cursos adicionais. Evidentemente tem cursos de curta duração, tem cursos de maior duração, a depender da complexidade de cada estágio que você vai avançando nesse processo. Seguramente, se você avançar até a programação, você estará com emprego garantido, porque tem vagas abertas e ausência de profissionais também nessa área. Nós estamos vivendo um momento de ausência de profissionais capacitados para a exigência que as empresas estão pedindo. Então, quanto mais conhecimento, melhor. E você não precisa estar desempregado para fazer isso, você pode estar trabalhando também fazer. Nós temos estimulado as instituições a implantar não somente a distância, conforme eu falei da ferramenta. Você pode, a prefeitura pode, tem várias cidades aderindo, tem vários estados aderindo a isso também, montando o semipresencial. Então, é o que nós mais apostamos. O semipresencial, o que a prefeitura pode implantar lá? As escolas já têm seus laboratórios, você precisa ter um laboratório, já tem. Muitas vezes com horas ociosas. Você precisa disponibilizar um monitor, não é? E você tem que bancar esse monitor, que a Microsoft, que é a nossa parceira nesse processo, pode preparar esse monitor para facilitar o aprendizado lá das pessoas que desejam, que necessitam desse processo. É o que nós estamos buscando fazer para antecipar esse problema e você não ter o desemprego lá. A máquina pode vir substituindo, mas você pode estar preparado para ter novas funções, novos desafios e, portanto, a empregabilidade. Eu aposto muito neste processo de antecipação, de preparação, para que as pessoas tenham a oportunidade dos novos desafios, das novas funções que vão surgir. Não é verdade que o governo force esse debate. O governo, ele interage com todo o segmento da sociedade, com o segmento empresarial. Então, agora tem o debate sobre o aço, como é que o governo reage em relação às medidas que o Trump está tomando, em conjunto com trabalhadores e empregadores, não é somente as empresas produtoras de aço, mas os seus trabalhadores, os sindicatos que representam esses trabalhadores desse setor, interagem também, e assim com qualquer segmento econômico que se coloca. Assim também é com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores do comércio, os trabalhadores dos bancos, os trabalhadores das indústrias, de qualquer segmento. Agora, o governo tem sensibilidade e tem audição para ouvir as demandas que se tem. Agora, quem está trabalhando isso junto com os dirigentes do parlamento, né, os presidentes, Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, são as centrais de caixa que estão discutindo esse processo. E o governo não se opõe, muito pelo contrário. Ele tem sensibilidade para isso, acha importante que os sindicatos tenham, sim, mecanismo para poder bem representar os seus trabalhadores. Um sindicato forte, um sindicato que negocia, um sindicato que representa, é muito melhor para o trabalhador, e essa sensibilidade que tem. Evidente que nunca ninguém quer pagar, né? O imposto é chamado de imposto porque é imposto, não é uma imposição, ninguém quer pagar imposto. A contribuição já não é uma imposição, é uma contribuição, que você tem mecanismo de decidir se vai ter ou se não vai ter. No caso dos sindicatos, a forma de resolver são as assembleias representativas. Então, os trabalhadores que se opõem a uma contribuição têm que participar do sindicato, participar das assembleias para decidir: haverá contribuição ou não haverá contribuição? E qual o valor dessa contribuição? Então, o principal agente nesse processo para decidir se tem ou se não tem são os próprios trabalhadores organizados, representados nas assembleias. Nós vivemos vários momentos, né, fases de grande migração interna, do norte e nordeste para o sudeste, para o sul do país, coisa que vem diminuindo bastante. Na medida em que o Brasil vai se desenvolvendo mais, a tendência é que a população
vai ficando no seu próprio local onde você nasceu, onde tem a oportunidade de trabalho, e é assim que nós temos buscado fazer com o Brasil. Se você observar as medidas adotadas por vários governos, em particular o governo do presidente Lula 1, 2 e agora, a gente busca sempre estimular o desenvolvimento em todo o território nacional. O Sudeste até teve um período que até reclamou de que, olha, está tendo muito investimento no Norte e Nordeste, mas tinha um investimento muito desigual no Brasil. O presidente Lula busca regular esse processo para poder criar a condição de desenvolvimento em todo o território nacional e buscando priorizar onde tem menor desenvolvimento, exatamente para você não ter necessidade das famílias migrarem para lá ou para cá em busca de uma oportunidade. O que evita isso é desenvolvimento, é investimento e é qualificação também da mão de obra, que a gente tem trabalhado com os governadores dos estados, em cada estado federado, com as prefeituras, através do sistema Cine, ofertando as oportunidades de geração de emprego, estimulando os parlamentares, já que está na moda as emendas, né, parlamentares, que os parlamentares também destinem emenda parlamentar para a qualificação profissional, para desenvolvimento da mão de obra local, para fixar esse trabalhador, essa trabalhadora, gerando oportunidade. Não é obrigando ele ficar, mas é criando condição de conquista, criando condições de oportunidade também nos territórios para que as pessoas lá se desenvolvam para criar suas famílias. É isso que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito, é isso que o presidente Lula tem estimulado, não somente no caso do Ministério do Trabalho, mas cada área de governo, para olhar todo o território nacional, para não haver distorção, haver necessidade de grande migração por falta de oportunidade. E o papel dos estados também, o papel das prefeituras são fundamentais nesse processo. Vocês têm observado que muitas empresas, muitas vezes, se deslocam de região para região, ou novos investidores que virão, né? Seguramente essas oportunidades da própria COP30, no sentido de estimular que outros negócios apareçam. Por que o presidente escolhe, né, o local da COP? Exatamente para que seja melhor conhecido e ali estude, sem devastação, sem agressão ao meio ambiente, mas como criar a condição que a gente possa gerar oportunidade em todo o território nacional.